Pode ser, meus irmãos, como vocês estão? No vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema que está na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 3. Quando eu estava lendo esse capítulo, o tema que o Espírito Santo me ministrou hoje é arraigados e fundados no amor de Cristo Jesus. Esse é o tema desse vídeo. Arraigados e fundados no amor de Cristo Jesus. Antes de iniciar o vídeo, de começar a falar sobre essa oração que o apóstolo Paulo fez a Deus pela igreja de Éfeso, quero pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, para que a gente alcance cada vez mais pessoas e o evangelho de Cristo vá adiante, certo? Todos fomos chamados a pregar a palavra de Deus, né, e de pregar o evangelho a toda criatura. E uma vez que você leva esse vídeo adiante, também você está contribuindo para isso, para que mais pessoas sejam alcançadas e obedecendo esse chamado de Deus, ok? E vamos para o vídeo. Capítulo 3, o apóstolo Paulo ele vai fazer uma oração para a igreja de Éfeso. Ele vai dobrar os seus joelhos e ele vai orar pela igreja de Éfeso. E ele vai fazer um pedido para Deus. E qual é esse pedido? O apóstolo Paulo, basicamente, ele vai pedir ao Senhor que segundo, ou seja, na proporção, na conformidade, vamos utilizar essa palavra, na proporção das riquezas da glória de Deus, aí você pensa aqui, tá, o que é a riqueza da glória de Deus? É o poder de Deus, é tudo que Ele realiza, é o universo, somos nós, é a sua grandeza, a sua soberania. Aí o apóstolo Paulo está fazendo um pedido para Deus. Ele fala, para que, segundo as riquezas da sua glória, ou seja, na mesma proporção da sua grandeza, Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor conceda que essa igreja de Éfeso ela seja corroborada com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está falando que na mesma proporção da grandeza, do poder, da magnificência de Deus, essa igreja de Éfeso ela seja fortalecida pelo poder do Espírito Santo de Deus no homem interior. E aí ele fala, para que isso? Para que ele está pedindo para Deus que essa igreja seja fortalecida ou seja corroborada com o poder, né, pelo seu Espírito, né, pelo Espírito Santo de Deus no homem interior? Para que Cristo, pela fé, no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, vocês possam compreender perfeitamente, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, o que basicamente o apóstolo Paulo está pedindo nessa oração é, Senhor, na mesma proporção da sua grandeza, do seu poder, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor fortaleça, sabe, essa igreja de Éfeso, ou a gente trazendo para a nossa vida, que o Senhor fortaleça, sabe, aqueles que amam ao Senhor com poder, sabe, e esse poder, ele vem de quem? Esse poder, ele vem do Espírito Santo de Deus, sabe, e esse poder, ele vai, digamos assim, ele vai trabalhar aonde? No nosso homem interior, sabe, não propriamente naquilo que é superficial, mas no nosso homem interior, ou seja, no nosso coração, no nosso pensamento, sabe nas nossas raízes. Aí ele fala, para quê que eu estou pedindo ao Senhor que o Senhor derrame esse poder sobre a igreja de Éfeso? Para que eu estou pedindo ao Senhor que, sabe, que fortaleçam eles dessa forma através do Espírito Santo? Para que Cristo venha habitar neles, ou seja, para que Cristo venha habitar em nós. E de que forma que Ele habita em nós? É através da fé. E aonde Cristo habita em nós? É no nosso coração. E uma vez que Cristo ele habita no nosso coração, o que acontece é que nós ficamos arraigados, ou seja, as nossas raízes elas ficam firmadas, né? Os nossos fundamentos eles são estabelecidos sobre o amor, em amor, no amor de Deus, no amor de Jesus Cristo. Então, uma vez que
a gente venha a receber esse poder de Deus, a gente seja fortalecido por esse poder de Deus, que vem através do Espírito Santo, certo? E venha haver um trabalhar do Espírito Santo no nosso homem interior, e aí havendo esse trabalhar de Deus no nosso homem, do Espírito Santo no nosso homem interior, Cristo venha habitar em nós, a consequência é que nós passamos a estar fundados e arraigados em amor. E a consequência de você viver uma vida com os seus fundamentos, com as suas raízes no amor de Cristo, é que você passa a compreender perfeitamente, né? Qual que é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Você começa a conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Ou seja, pelo entendimento humano, não é possível compreender o amor de Cristo, porque ele excede todo entendimento. Mas uma vez que o Espírito Santo de Deus, sabe, esse poder de Deus venha a operar em você através do Espírito Santo, venha trabalhar no seu homem interior, Jesus Cristo venha habitar no seu coração através da fé, e você esteja arraigado e fundado em amor, aí você passa a compreender, a conhecer o amor de Cristo, que uma vez que você não tinha esse poder, esse mover do Espírito Santo dentro de você, você não conseguia entender. E tudo isso para quê? Qual que é o resultado de todas essas coisas? Qual que é o resultado desse fortalecimento, desse poder que vem através do Espírito Santo, que trabalha no nosso homem interior, né? Dessa morada que Jesus Cristo faz dentro de nós através da fé no nosso coração. Aí, consequentemente, essa fundamentação, né? Esse arraigar nosso no amor de Cristo Jesus. Qual que é o resultado de todas essas coisas? De você conhecer a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Deus. Qual que é o resultado de todas essas coisas? É a gente ser cheio de toda a plenitude de Deus. Aí ele termina essa oração dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. E assim como o apóstolo Paulo, nessa oração, pediu a Deus, né, esse poder, né, esse agir do Espírito Santo no nosso homem interior, essa morada de Jesus Cristo, através da fé no nosso coração, para que a gente venha compreender quão grande amor Ele tem para conosco e a gente seja cheio de toda a plenitude de Deus. Assim também eu quero profetizar sobre a sua vida, sabe? Às vezes nós enfrentamos muitas situações onde a gente nem consegue entender aonde está Deus no meio daquele caos que nós estamos vivendo. Muitas vezes pensamos até mesmo que Deus se esqueceu de nós. Aonde está o amor de Deus? Sabe? Aonde está Deus nessa situação? Às vezes nós enfrentamos dificuldades tão grandes que a gente se questiona aonde está Deus no meio de tudo isso que nós estamos vivendo. Mas o que o apóstolo Paulo aqui está dizendo basicamente é: uma vez que você seja fortalecido com o poder esse que vem através do Espírito Santo e que trabalha no seu homem interior, no âmago da sua alma, e que Cristo venha habitar no seu coração através da fé, e você esteja arraigado e fundado em amor, você vai entender perfeitamente, sabe? Qual que é a largura, qual que é o comprimento, a altura, a profundidade, e você vai conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. E você vai ser cheio da plenitude de Deus. E essa situação que você olha e de repente você não consegue enxergar Deus nisso, através desse poder, desse fortalecimento do Espírito Santo dentro de nós, você vai começar a enxergar Cristo em todas as situações e o amor dele também nesse momento de dificuldade, também nesse momento de luta. E você vai entender, você vai começar a compreender o amor de Cristo e consequentemente você vai alcançar a plenitude. Você vai ser cheio de toda a plenitude de Deus dentro de você, sabe? Essa é a minha oração também para com você que está aí assistindo, assim como Paulo orou pela igreja de Éfeso, pedindo isso aqui a Deus. Porque nada que a gente possa pedir, nada que a gente possa pensar, pode se comparar àquilo que Deus tem para nós. Porque o que Ele tem para nós é abundantemente além, sabe? Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos. Fica com essa palavra e que Deus te abençoe.